Um garoto de 5 anos consegue tocar Chopin como um mestre. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Professor Júnior e é um prazer tê-los aqui comigo. Se você está aqui, já assina no canal e chama os amigos. Gente, vamos compartilhar esse vídeo hoje, cada um com 3 pessoas, 3 amigos aleatórios da sua lista de contatos. Vocês vão ver o tanto que isso faz diferença para nós. Então, um garoto de 5 anos de idade tocar Chopin, e toca Beethoven, toca qualquer coisa. Quem toca piano sabe, e qualquer tipo de instrumento, o quão é difícil tocar instrumentos. Você toca algum tipo de instrumento? Coloca aí nos comentários para nós. Piano, violão, violino, bateria, qualquer coisa. Tem uma banda. Então, é muito complexo alguém tão novo conseguir fazer tal façanha, porque para músicos inclusive, é difícil conseguir tocar esses autores clássicos. Essa criança toca com leveza, toca como um mestre de fato. E qual a explicação para isso? Quem sabe? A explicação é as ideias inatas. E é justamente disso que nós iremos falar hoje. Nós iremos falar sobre as ideias inatas, aquelas ideias que permanecem, que passam de uma vida para outra, que nós também temos. Você tem alguma ideia inata? Qual o seu dom? Você tem a facilidade de fazer alguma coisa? Se você tem, põe nos comentários para a gente aí. Na pergunta 218 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se fica algum traço da vida anterior do espírito nessa vida. E os espíritos respondem que sim. E são justamente essas ideias inatas. Então, muito importante para a gente saber o quão as nossas ideias, os nossos aprendizados, aquilo que a gente sabe e faz realmente com amor, pode se tornar uma facilidade na outra vida ou mesmo um dom, que é incrível. E nós vamos tratar especificamente aqui de grandes gênios. Esses gênios que aparecem na nossa sociedade para quê? Para poder incentivar, para poder levar a todas as pessoas conhecimentos que nós levaríamos milênios para adquirir se não fossem esses missionários. Nós temos então uma lista muito grande de pensadores, gênios: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Michelangelo, Einstein, Goethe, William Shakespeare, Leonardo da Vinci. Gente, Leonardo da Vinci, então, a gente estuda muito a história dele, né? Tanto que esse cara, ele não se interessava somente pela pintura, ele fazia inclusive coisas militares, máquinas, quase inventou o helicóptero. O primeiro protótipo de helicóptero ali é do Leonardo da Vinci. E ele era cheio de simbologias colocadas nos quadros dele, ele fazia dissecação de corpos para poder estudar a anatomia. Então, era um gênio. E tem alguns gênios desses aí, como Goethe, tinha 225 de QI. Você imagina, deve olhar para a gente como vermes, né? Porque a gente tem aí 90 e poucos, 120 já considerado alto. Imagine um cara que tem 225 de QI, mas são espíritos evoluídos, elevados, que já trazem em sua contextura, em suas células, aquela coisa atrativa. Ele consegue criar um corpo ideal para realizar a sua missão. E também não tem doenças espirituais, doenças perispiríticas, como acontece com muitas pessoas que têm karmas muito grandes, como um nazista, um soldado da SS que matou, estuprou, destruiu muitas vezes, e aí ele nasce, quando ele vai nascer, ele não consegue absorver, ele não consegue criar, atrair com seu magnetismo. Nós falamos sobre magnetismo, dá uma olhadinha no vídeo anterior, muito legal o nosso vídeo, e ele não consegue atrair com seu magnetismo pessoal esse corpo, as células saudáveis. Então aquela parte do corpo que ele tinha aqueles problemas espirituais, nasce deformado, atrofiado ou com doenças. Então, muitos desses pensadores também tinham alguns probleminhas físicos, inclusive até psicológicos, também mostrando que a inteligência nem sempre vem acompanhada da moral. São duas asas, não vamos esquecer. O amor e o conhecimento. Para essas duas asas se desenvolverem é necessário esforço, trabalho e muitas vidas. Agora, você pode ver que não há como. Um aviso às hienas. Não há como o pessimismo vencer
quando você é um gênio. E não há como o pessimismo vencer quando você aplica as técnicas para que você realmente realize na sua vida aquilo que você quer. Você passa por qualquer obstáculo, vai lá e realiza. Se você colocar a sua mente no local certo. Mas para pessoas pessimistas eu sinto muito. Você sempre vai fracassar, você sempre vai ser um fracassado. Mas para pessoas otimistas, com a vibração alta, de alegria, de amor, de empolgação, de felicidade, você sempre consegue realizar as coisas que você quer. Agora você imagina, se você é um espírito evoluído e está vindo em missão na Terra, então você cria coisas como Mozart, como Einstein, como Galileu Galilei, como Steve Hawking, como tantos cientistas, pensadores, músicos, literatos que vieram para a Terra com missões maravilhosas e saíram, muitas vezes, da onde? Saíram da pobreza, da miséria praticamente, de guerras, em meio a guerras. Quando falamos em ideias inatas, é sempre colocado para a gente o seguinte, as pessoas nos perguntam, mas e por que a gente esquece das nossas vidas anteriores? Isso é a misericórdia de Deus em ação. Imagina se você soubesse que o seu filho foi seu assassino, ou que você foi o assassino do seu filho, que o seu pai foi uma pessoa que tomou todo o seu dinheiro, a mulher, destruiu sua vida. Você nunca faria as pazes com ele, porque você está aqui na reencarnação justamente para poder entender as pessoas, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e principalmente amar ao próximo como a si mesmo, coisa que eu falo em outros vídeos, e nascer com essas pessoas é justamente importante para que você tenha essa relação de família. E aí a gente tem as famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então você pode ter muita afinidade com um amigo, amar um amigo, viver ser um amigo, mas um irmão, uma mãe, você não suportá-los, porque você não é amigo espiritual. E então essa pessoa, essa que você tem como família, como pai, como irmão, essa relação ela pode se dissolver e acabar em nada, em pouco tempo. É só sair dessa vida, desencarnar, que você já não preocupa mais com elas. Então as ideias inatas, elas sempre vão estar aqui, como lembranças, mas aquelas lembranças que você não sabe exatamente o que é, mas você tem habilidades para aquilo, facilidade para fazer aquelas coisas. E o esquecimento ele é necessário para que você possa viver uma vida tranquila. Imagina, espíritos tão atrasados como nós, que não tem uma evolução muito interessante. Como nós iríamos lidar com o peso de 1000 vidas, de 1 milhão de vidas, com todos aqueles problemas e conflitos que existiram há muito tempo atrás, em outros planetas inclusive, com outros tipos de corpos, de contexturas, de formatos. Então, realmente não há, é uma misericórdia de Deus Ele nos manter apenas com a memória dessa vida e com intuição das outras. É uma grande sabedoria. Aliás, nós nunca podemos discutir com as leis naturais, porque as leis de Deus são soberanas. As leis de Deus nos guiam, mesmo que nós não saibamos delas, elas irão nos guiar sempre para evoluir, para crescer, para se transformar em coisas melhores. Mas é muito bom. Então descubra, você sabe qual a sua facilidade, qual o seu dom? Você já descobriu? Fala pra gente, a gente quer saber. Porque a gente tem, eu por exemplo, tenho um dom, tive o dom desde novo de desenhar. Eu desenhei muito na minha vida. Tocar também, a gente toca aí um violão, mas nada de genialidade, é sempre pro gasto. O desenho era muito bom, mas me estressava muito. Então, há dons que a gente tem, nós carregamos. E isso é muito interessante porque há pessoas em que o grau de dom é muito alto, né? Como Elon Musk. Você pode ver Tesla, que inclusive tem uma relação com Elon Musk muito próxima. Será que ele é a reencarnação de Tesla? O cara trabalha muito, não se cansa. Quem está do lado dele sabe que ele é um cara que não se cansa e já está produzindo tantas coisas. Os carros, os foguetes, o Hyperloop. E agora vai começar a trabalhar com robôs. Imagina os robôs da Tesla, como vão ficar celulares, a Starlink, e ela vai linkar os celulares com a Starlink, vai ser uma loucura, vai ser uma revolução na comunicação e muitas coisas. Então o Elon é esse cara, e esse gênio sempre vem com uma certa visão.
A visão deles é completamente diferente da nossa, de tempo, a forma como eles dormem. Às vezes eles não dormem a quantidade de sono que nós dormimos, dormem menos, dormem em alguns intervalos durante o dia, não tem essa frequência de sono que nós temos. E o trabalho deles é muito acelerado, eles conseguem realizar muita coisa e fazer muitas coisas. Nem sempre muitas coisas ao mesmo tempo, mas eles têm um foco, uma atenção, um trabalho incrível. Um cara que é gênio, e nós iremos descobrir a genialidade dele mais no futuro, mas eu já sei, muitas pessoas já sabem o quanto o Chico Xavier é um cara genial, um gênio. Um cara tinha terceira série, gente. Você sabe o que é isso? Ter só terceira série do primário e escrever mais de 500 livros? Isso é um absurdo. O cara é um monstro e os livros que ele escreveu até hoje está comprovando. Na época que ele escreveu e só agora, em pouco tempo, é que foram comprovar muitas coisas que ele escreveu sobre história e sobre, na série de André Luiz, sobre as questões da ciência e da medicina. Então imagina a visão desse espírito, que também é muito sábio, que também é um espírito antigo, mas os espíritos que estavam com ele, da Pleiade do Espírito da Verdade, traziam muita revelação para ele, muita coisa. E era um cara que sofreu muito, foi muito pobre, passou fome, viveu no meio de um monte de crianças que eram seus irmãos e não tinham nem casa. A mãe morreu muito cedo, foi jogado para morar com outras pessoas, com a madrasta. Então você vê que para um espírito superior, em missão, e um espírito elevado, um gênio, não existe fronteiras, não tem barreiras. Não tem como você impedir que esse ser realmente se desenvolva. Ele, no dado momento, ele vai fazer acontecer. Então não tem esse negócio de dom. Eu tenho um dom que foi dado só pelo organismo. Não, tudo tem causa. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Nós precisamos ver o ser humano na integralidade dele. O corpo, mente e espírito, um ser humano completo. Não somente só o corpo, só o cérebro. Nada se restringe apenas ao cérebro. Essa seria uma explicação muito simplista. Se você retirar, inclusive o pessoal faz isso, eles tiram o cérebro dos gênios, você olha, não tem muita diferença. Não tem diferença alguma um cérebro para outro. Você pode olhar, picar, não vai ter diferença. A diferença está na alma. É a alma que adquiriu, é uma alma antiga que adquiriu muita informação, muita coisa, muito aprendizado e vem com missão trazer para nós essa consolação. Só muito obrigado. Se você está aqui comigo, já assina no canal. Se você chegou agora, se você ficou até aqui, então compartilhe com os parentes, com os amigos, porque juntos nós podemos crescer a cada dia mais, compreendendo um pouco mais o Evangelho, o Espiritismo ou o Espiritismo e muitos outros assuntos que nós temos aqui no canal. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloca pra gente, a gente quer saber, a gente vai elaborar algum conteúdo em cima das obras básicas, em cima das obras de Chico Xavier, com muito prazer. Muito obrigado e até mais!